Oi pessoal, aqui é Elis Bugés e hoje chegamos ao tutorial Canva para iniciantes de número 50. Há um pouco mais de um ano atrás eu publiquei meu primeiro vídeo explicando como começar a usar o Canva e desde então eu divido com vocês um pouco do que eu já aprendi nestes últimos 4 anos trabalhando com esta ferramenta que nos possibilita criar desenhos profissionais de uma maneira fácil, rápida e divertida. E para comemorar os 50 tutoriais, eu criei um blog com 28 atalhos do Canva que eu acho super útil e utilizo bastante no meu dia a dia. E aqui neste vídeo eu vou dar uma explicação rápida de como utilizá-los. Assim vocês podem testar e escolher os que mais podem ajudá-los no dia a dia de vocês também. E não se preocupem em anotar agora, porque eu vou deixar o link do meu blog na descrição deste vídeo, onde vocês encontrarão os 28 atalhos que eu vou mostrar durante este vídeo. E também vocês poderão clicar, se vocês quiserem, aqui no item 29, e vocês poderão baixar gratuitamente o e-book que eu criei com as apresentações que eu estarei demonstrando durante este vídeo. E também eu vou deixar para vocês o link do infográfico com os atalhos do Canva que você pode encontrar na página oficial do Canva. É só clicar aqui, aí você vai cair aqui no blog oficial do Canva e se você descer aqui um pouquinho, você tem o infográfico do Canva com os atalhos que eu estou demonstrando durante este vídeo. E antes de começar, só lembrando que esses dois atalhos não são únicos. No infográfico do Canva, vocês irão encontrar outros atalhos, mas aqui eu separei os que eu mais utilizo no meu dia a dia e que podem parecer simples, mas para quem está iniciando no Canva e nunca trabalhou com esta ferramenta antes, pode ajudar bastante. E aqui o primeiro atalho é para utilizar as setas do seu teclado para mover os elementos em um pixel na direção desejada. Então aqui, olha, eu tenho esses dois círculos, eles são dois elementos diferentes e eu quero mover esses elementos assim bem devagarzinho. Então eu vou usar as setinhas aqui, olha, eu vou selecionar o elemento que eu quero, eu posso selecionar um dos dois e eu posso ir para a direita, posso ir para a esquerda, eu posso ir para cima e eu posso também ir para baixo, tá? Então, é muito útil, por exemplo, quando eu estou mais ou menos aqui e eu quero ajeitar, assim, alinhado esses dois círculos. Então, olha, eu posso ir bem devagarzinho e colocar os elementos aonde que eu quero. E o segundo atalho é bem parecido. A única coisa é que você vai clicar Shift mais as setinhas do seu teclado. E aí você vai mover os elementos em 10 pixels. Então, quando eu selecionar o meu elemento e colocar um Shift, e no caso as setinhas, ele move mais rapidamente. Para a esquerda, para cima, para a direita, para baixo. Parece bem simples, mas facilita bastante quando nós temos vários elementos para posicioná-los em um só desenho. E o terceiro elemento é para utilizar a tecla ESC do seu computador para remover a seleção dos elementos. Então, por exemplo, se eu selecionei vários elementos, como aqui eu selecionei esses 3 elementos, e eu não quero mais que eles fiquem selecionados, é só clicar o ESC e, no caso, eu removo a seleção dos elementos. Já o quarto atalho é para você alinhar o seu texto à esquerda. Você vai utilizar o Ctrl para quem tiver o PC, o Command para quem tiver, no caso, o Mac, o Shift e o L. L é de left, que significa esquerda em português. Então, quando você seleciona o seu texto, geralmente você vem aqui em cima, no alinhamento, para deixar, no caso, centralizado, à direita ou à esquerda. Mas com esse comando aqui, se por exemplo já estiver centralizado, você pode só dar o comando, né, ou o Ctrl, o Shift e o L, e você já alinha aqui para a esquerda. Com esses comandos de alinhamento, vocês podem fazer uma colinha para lembrar deles e com o tempo você vai até decorar. E ajuda muito para quem trabalha escrevendo e-books, por exemplo, no Canva. E a mesma coisa, você tem um atalho para centralizar. Você vai utilizar o Ctrl, o Command, Shift e o C. C de Center, que é centro em português. Então, se você tem um texto aqui já alinhado para a esquerda ou para a direita, você só coloca o Ctrl, o Command,
o Shift e o C, e você centraliza. Então, o comando com a letra L, você vai alinhar à esquerda. O comando com a letra C, você vai alinhar no centro. E com R, você alinha à direita, porque right é direita. Aí você vai selecionar o seu texto, dá um Ctrl ou Command, Shift e o R. E vai ficar alinhado aqui na sua direita. Agora, os atalhos de número 7 e número 8, eles devem ser utilizados juntos e tem a ver com o formato do seu texto. Então, por exemplo, eu clico aqui no meu texto e eu tenho a fonte Open Sunlight. Então, vamos supor que você esteja trabalhando com um documento com várias páginas, por exemplo, um e-book, e você quer, no meio do caminho, você decide trocar de fonte. Então, o que você vai fazer é selecionar o seu texto aqui. Olha, eu vou mostrar já a 8ª página para vocês, que tem um texto diferente. Se eu clicar aqui, eu estou com a playlist script. Então, eu volto aqui. Se você tiver com o computador Windows, você vai usar Ctrl, Alt, C. Como eu tenho Mac, eu vou utilizar o Command, Option, C. Então, eu vou clicar aqui no meu texto, vou dar um Command, Option, C, para copiar. Eu vou no meu texto que eu quero que fique com a mesma fonte que essa daqui. Eu clico em cima do meu texto e vou dar um Ctrl Alt V no Windows ou Command Option V no Mac, tá? Então, clico aqui no meu texto, Command Option V. E o meu texto vai ficar igual ao outro, esse também. E eu posso fazer isso para todas as páginas. E este atalho, ele equivale a essa ferramentazinha aqui, que parece um rolo de pintura, que é Copy Style, que seria para copiar o estilo. Ele faz a mesma função, só que às vezes o atalho ele fica mais rápido para quando a gente está trabalhando com documentos grandes. E os atalhos de número 9 e número 10 também precisam ser utilizados juntos. É um bem conhecido que é para copiar e colar um elemento. Você vai utilizar o Ctrl C para copiar ou Command C. Então, por exemplo, esse lapisinho aqui, eu vou selecionar, eu vou dar um Command C ou Ctrl C se você tiver no Windows. Eu vou vir aqui, olha, no 10º, tá? E vou dar um Ctrl V ou Command V. Eu clico aqui na minha página, dou um Command V, meu lapisinho fica aqui. O próximo atalho também é referente ao texto, é para você mudar o texto escrito com letras minúsculas para letras maiúsculas, utilizando o Ctrl Shift K ou Command Shift K para quem tem o Mac. Então, eu seleciono o meu texto, vou dar um Command Shift K e automaticamente já muda tudo para maiúsculo, o que é muito legal para quando nós estamos criando títulos em nossos documentos. Agora, o atalho de número 12, na verdade, é uma opção para usar com os elementos. Ao utilizar a barra invertida na frente dos seus elementos, pode ser que traga alguns elementos diferentes para vocês. Então, por exemplo, aqui no caso eu estou em inglês, eu vou colocar flowers e vou dar um Enter. Aí eu vou vir aqui na opção de elementos, seria figuras ou graphics em inglês, e vai vir aqui essas flores para mim. Se eu vir aqui e colocar uma barra invertida na frente e dar um Enter, e vir aqui de novo em gráficos, que seria figuras, vai vir alguns elementos já em movimento para mim. Então, vem elementos diferentes. Alguns elementos funcionam de um jeito, alguns elementos funcionam de outro. Eu já utilizei a barra na frente de alguns elementos e vieram os mesmos, mas vale tentar aí para descobrir novos elementos para quem gosta. Bom, o atalho, na verdade, a tecla Delete, todo mundo já conhece, mas como estava ali na planilha do Canva, eu vou mostrar aqui para vocês. Caso vocês tenham algum elemento, vídeo ou foto que vocês não queiram mais, vocês selecionam e vocês apertem Delete para deletar. E o atalho de número 14 é só um jeito mais rápido de agrupar os elementos. Então, você vai selecionar os elementos que você deseja agrupar e ao invés de vir aqui e clicar para agrupar, você só vai dar um comando ou um Ctrl G e você já agrupa todos os elementos que você selecionou. E o próximo comando é para você desagrupar os elementos. Então, aqui no caso, você vai usar o Ctrl Shift G para desagrupar
ou Command Shift Z. Você seleciona os elementos que estão agrupados já aqui, você dá um Command Shift G no meu caso, e agora eles estão desagrupados. E esse comando é muito útil para quando nós estamos aqui em texto e nós queremos escolher esses textos já pré-prontos aqui que o Canva oferece para nós. Olha só, esse daqui, por exemplo, se eu clicar, ele está agrupado. Então, se eu quiser desagrupar, tá vendo? Ele está escrito aqui, mas está agrupado. Então, se eu quiser desagrupar, eu dou um comando Shift G e automaticamente ele já desagrupa, sem precisar clicar aqui em cima para desagrupar. O próximo comando ele é muito útil para acessar múltiplos elementos que estejam um por cima do outro. Então, quando geralmente nós temos múltiplos elementos como esses daqui, que estão um em cima do outro, então vamos supor que eu quero trocar a cor do meu segundo elemento, está difícil de acessar ele. Eu não quero ficar movendo tudo toda hora. Então eu clico no meu primeiro elemento, eu vou dar um Ctrl Shift para o lado esquerdo do mouse ou um Command Shift para o lado esquerdo do mouse. Eu seleciono aqui o meu primeiro, Command Shift lado esquerdo. Olha só, eu já estou com a cor aqui do meu segundo elemento. Eu venho aqui e eu posso trocar a cor. A mesma coisa se eu quiser ir para o último elemento. Olha só, já estou com a cor do último elemento aqui, eu também posso trocar. E o próximo atalho é muito útil para quando deletamos um elemento por engano ou queremos retornar o elemento ao local desejado. Então, vamos supor que aqui seja um desenho grande e, por acaso, eu deleto aqui um elemento por engano e eu quero retornar. Então, eu dou um comando ou um Ctrl, né? A letra Z, e ele volta ao local. A mesma coisa se eu movo um elemento e eu quero que ele retorne ao local, é só dar um comando Z e ele retorna ao local que já estava. Este atalho de número 18, na verdade, eu nunca utilizei. Ele refaz a ação que você desfez anteriormente com Ctrl Z. Então, por exemplo, você vem aqui, você deleta, aí você, eu quero voltar. Aí você volta com o Ctrl Z. Mas aí você acha que, na verdade, você deveria, né, ter deixado do jeito que estava. Aí você pode dar um Ctrl, o comando Shift Z, e você volta do jeito que já estava. Mas eu, na verdade, uso o delete mesmo, né? A tecla de deletar que fica mais fácil. Mas eu estou mostrando porque já estava lá na função do Canva, né? No infográfico do Canva, então estou mostrando para vocês. Essa função de número 19 eu utilizo bastante, principalmente porque eu gravo para vocês a minha tela. Então, se eu utilizar o comando Shift e essas funções aqui, eu posso aumentar ou diminuir o preenchimento da grade, ou seja, a área de trabalho de desenho do Canva. Então, aqui, olha, eu vou dar Command Shift menos e eu diminuo, ou se não, o mais e eu aumento. Então, principalmente se eu estou aqui, olha, com a parte de elementos aberta, fica muito mais fácil para mim poder trabalhar. Menos, mais. E assim eu posso mostrar aqui para vocês essa área de elementos maior ou menor. Já se eu utilizar somente Ctrl, menos ou mais, o Command, aí eu vou diminuir só essa parte aqui do zoom da tela. Então, eu vou aumentar ou diminuir. E essa função não tem a ver com essa parte lateral, tá? É só essa parte aqui da tela. Você diminui ou você aumenta. E esse atalho de número 21 é um dos que eu mais uso, porque é para selecionar todos os elementos que estão no meu desenho. Então, olha aqui, olha, este é um elemento, este é um elemento. Aqui eu tenho vários elementos que eu coloquei para teste. Então, se eu dou um Ctrl A ou um Command A, eu seleciono todos eles e eu posso agrupar. Esse atalho de número 22 eu também utilizo bastante, porque ele duplica os elementos. Então, ao invés de você utilizar o Ctrl C, Ctrl V, você vai clicar no seu elemento, você vai dar um Ctrl D ou Command D e ele já duplica. Você não precisa, no caso, dar um Ctrl C, Ctrl V. Olha só. Então, eu acho que é muito mais rápido. O atalho de número 23 é um dos que eu mais utilizo, que é só teclar a tecla T no seu teclado e já vai aparecer a caixinha aqui para você começar a digitar o seu texto. Isso facilita bastante, senão você vai ter que vir aqui do lado, clicar para escolher o seu texto. E o atalho de número 24 eu também utilizo bastante, que é para adicionar uma linha em seu desenho.
é só você clicar a letra L e automaticamente já aparece uma linha aqui que você pode vir aqui e alterar a cor, no caso, a espessura e o modelo. E o atalho de número 25 é para você selecionar, no caso, as palavras ou texto que você quiser deixar em negrito, e ao invés de clicar aqui em cima, você só dá um comando ou um Ctrl B e as suas letras vão ficar em negrito. E agora você também tem um atalho para deixar o seu texto em itálico. Você só seleciona e ao invés de você vir aqui para clicar e deixar em itálico, você dá um comando ou um Ctrl I e ficará em itálico. E caso você queira adicionar um retângulo de uma maneira fácil e rápida no seu desenho, você só precisa teclar a letra R e já aparecerá o retângulo aqui para você. Eu utilizo bastante esses retângulos no Pinterest, então fica bem mais fácil. E o último atalho é para você adicionar um círculo. Então você vai teclar a letra C e vai adicionar um círculo rapidinho no seu desenho, sem precisar vir aqui e escolher em elementos e formas. Bom, então por hoje é isso, pessoal. Gratidão a todos que acompanham o meu trabalho e tornaram possível esses 50 tutoriais. Espero que estes atalhos do Canva os ajudem a criar desenhos de forma mais rápida e fácil. Obrigada por assistirem este vídeo até o final. Veja na descrição do vídeo várias dicas de cursos gratuitos e profissionais e o link para baixar o meu e-book grátis também. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações dos novos tutoriais. Fiquem com Deus, até mais!